Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso canal SOS RH. Na aula de hoje, eu quero conversar um pouco com vocês sobre projetos. No nosso dia a dia, a gente recebe uma quantidade de projetos, às vezes eu tenho diferentes tipos de projetos para tratar. E eu posso ir tratando esses projetos de maneira aleatória, né, e seguindo com eles sem ter um devido planejamento, ou eu posso adotar uma metodologia praticada em mercado. E é sobre essa metodologia que eu quero falar aqui com vocês hoje. Eu preparei um checklist para a gente seguir para facilitar o gerenciamento dos nossos projetos. Então, a metodologia mais conhecida, mais famosa de gerenciamento de projetos é a metodologia do PMBOK. Então, é em cima dessa metodologia que eu vou referenciar toda essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, ok? Então, se você tem projetos aí na sua empresa que estão sob a sua responsabilidade, pega um papel, pega uma canetinha e vem comigo que eu vou te dar um passo a passo de como fazer a gestão devida dos seus projetos aí. Bom, vamos lá. Um projeto que se preze, ele deve seguir algumas etapas. Quais são essas etapas? É a etapa da iniciação, a etapa do planejamento, execução e o encerramento. Como que a gente organiza cada uma dessas etapas? A iniciação nada mais é do momento em que você ganha o patrocínio, o aval para você realizar esse projeto. Quem vai dar esse aval para você? Provavelmente o seu líder. É o que a gente chama de sponsor do projeto. É aquela pessoa que vai patrocinar o seu projeto. Então, se você já está com um projeto aí no seu colo, muito provavelmente você já tem esse sponsor, que é aquela pessoa que falou, você precisa conduzir esse projeto é muito importante, esse projeto a gente pretende que ele tenha tal resultado. Então, o patrocinador do projeto é o sponsor. Essa é a etapa de iniciação, onde você senta com esse sponsor e define como que vai ser o projeto, como que ele vai ser conduzido e na onde, lá no final, ele vai desembocar. Feito essa primeira etapa de iniciação e de alinhamento com o seu sponsor, aí você começa, então, um momento extremamente importante, que é o momento de planejamento. Invista muito tempo planejando, porque é neste momento que você vai definir todos os objetivos que você precisa atingir. E tendo os objetivos definidos, você vai planejar, então, as etapas para você atingir cada um desses objetivos propostos aí no seu planejamento. Depois de definir, então, todos os objetivos e todas as etapas necessárias para que esse objetivo seja atingido, você começa, então, uma fase também importante, que é a fase de execução. A execução, como o próprio nome diz, é onde você vai executar, você vai colocar em prática, em ação, tudo aquilo que você se propôs a fazer na etapa anterior, que é a de planejamento. E é muito importante que nessa etapa de execução você defina formas, modos de monitorar essa execução. Então, defina indicadores, defina KPIs, defina pequenas metas para que você vá checando se você está executando da maneira que você deveria executar. Ou seja, o monitoramento serve para controlar se aquilo que você se propôs está acontecendo no tempo certo, com o custo certo, se as pessoas que você precisava envolver, você envolveu. Então, também é uma etapa muito importante que ela vai sendo feita junto com a execução. Então, execute e monitore, execute e monitore. E assim eu vou fazendo até que eu atinja o meu objetivo. Quando eu chego lá no final, que eu atingi aqui todos os objetivos propostos, eu tenho que fazer uma formalização de encerramento. Então, todo projeto que se preze, ele tem lá no começo a etapa de iniciação, que nós já falamos, onde eu defino todas as premissas, tudo que vai entrar, tudo que não vai entrar, isso junto com o meu sponsor. E lá no final, eu faço também um encerramento. É um documento de formalização do término do projeto. E geralmente ele é assinado pelo sponsor. Então, o sponsor me deu o start de começar e o sponsor me dá também o aval de que, ok, você cumpriu com todo o objetivo e o seu projeto está encerrado. Então, muito importante essas duas etapas que demarcam começo e fim do seu projeto. Essas, então, são as etapas que um projeto, segundo a metodologia do PMBOK, precisa seguir. Mas existem alguns itens que compõem a disciplina de gestão de projetos. Quais são esses itens? E é importante que você tenha eles no decorrer aí da condução do seu projeto. O primeiro item, muito importante, é o escopo. O escopo nada mais é
do que aquele documento aonde você vai deixar claro, vai escrever por A mais B mais C, tudo aquilo que você planejou. Então, na etapa de planejamento, é onde você escreve o escopo do seu projeto. Então, eu vou tentar trazer um exemplo aqui, muito fácil do dia a dia. Vamos imaginar que o nosso projeto é fazer um bolo de chocolate. Tá? Então, o nosso sponsor chegou pra gente e falou assim, olha, eu tenho um projeto aqui para você. Preciso que você faça um bolo de chocolate para o aniversário da minha filha. Projeto bolo de chocolate. Então, o escopo do projeto é justamente isso. É onde você escreve que o presente projeto tem como objetivo a confecção de um bolo de chocolate com cobertura ou sem cobertura, com recheio ou sem recheio. Então, o escopo define exatamente aquilo que você vai entregar. Então, vamos imaginar. É um bolo de chocolate com recheio de coco e cobertura de brigadeiro. Então, é isso que o escopo vai escrever. O presente projeto tem como objetivo a confecção de um bolo de chocolate de 3 quilos com recheio de coco e cobertura de brigadeiro. Escopo definido. Definido o escopo, você vai ter que definir também o tempo que você vai precisar para entregar esse projeto. Então, o seu sponsor vai dizer para você, olha, o aniversário da minha filha é daqui uma semana. Então, o tempo, você já sabe que o tempo que você tem para executar o seu projeto é de uma semana. Não adianta você entregar o bolo em 3 dias, porque ele vai ficar velho e não vai atender a expectativa do seu sponsor, do seu cliente. E também não adianta você entregar o bolo em 10 dias, porque o aniversário já vai ter passado. Então, gerenciamento de tempo é algo extremamente importante na condução de um projeto. Então, o escopo é onde eu defino o objetivo, aquilo que eu vou entregar. Depois, eu tenho que cuidar do tempo de execução do meu projeto. Vai fazendo uma analogia com os seus projetos aí da sua empresa. Outro ponto extremamente importante é o custo. Então, da mesma forma, você vai ter que combinar com o seu sponsor ou com o seu cliente. Ó, qual é a verba que a gente tem para fazer esse bolo? Se o seu cliente falar para você, olha, a verba que você tem para fazer esse bolo é de R$40, você já sabe que você tem que fazer um bolo de chocolate de 3 quilos, recheio de coco, cobertura de brigadeiro, em uma semana, gastando R$40. Não adianta você planejar um bolo lindo, maravilhoso, com chocolate belga, e gastar ao invés de 40, 80. Você vai ficar no prejuízo. Ou você vai ter que ir lá negociar um valor maior com o seu sponsor, e pode ser que ele fale para você que não, você não tem. Ou pode até ser que ele seja bonzinho, você consiga ter excelentes argumentos para o chocolate belga, mas o ideal é que você já combine o orçamento que você vai ter para o seu projeto, para que você vá gerenciando tudo isso na fase de execução. Então, tempo e custo, e o próximo item que nós vamos falar aqui, que é qualidade, todos os outros a gente vai gerenciando. Lembra que eu falei que a gente tem que ir monitorando a execução? Então, tempo eu monitoro, custo eu monitoro, e o próximo item é qualidade. Você precisa checar a qualidade do produto que você vai entregar para o seu cliente. O seu cliente, com certeza, tem uma expectativa de que você entregue um bolo gostoso, um bolo macio, que tenha uma cobertura suculenta, tá? Ou você precisa checar, assim, também com ele, uma outra coisa que é importante. Como que você quer que eu entregue esse bolo? Esse bolo precisa ir numa caixa ou não? Ou eu vou pôr num suporte que você tem já que vai usar lá na hora da mesa do bolo? Então, esses são os itens de qualidade que compõem. Então, um bolo macio, um bolo gostoso, um bolo que vai embalado, um bolo que, por exemplo, às vezes você precisa checar lá no seu cliente que a aniversariante não pode comer glúten. Opa, então tem que ser um bolo sem glúten. Então, tudo isso é importante que você cheque desde lá do começo, da hora da definição do escopo. Aí a gente chega numa etapa muito importante, num item muito importante que você precisa avaliar na condução do seu projeto, que são os recursos humanos. Você vai precisar avaliar se, para entregar aquilo que você está propondo, você tem os recursos humanos necessários, ou se você vai precisar chamar alguém, você vai precisar ter uma equipe que te ajude. Então, pode ser que você veja que para esse bolo, desse jeito, você consegue fazer ele sozinho em uma semana. Ok, vida que segue, monitora tudo certinho e entrega o projeto. Mas vamos imaginar que o seu sponsor ou o seu cliente tenha te pedido um bolo de pasta americana. Não é mais aquele bolo com a cobertura de brigadeiro. É um bolo com uma cobertura de pasta americana. E aí você já sabe que você não tem competência para fazer uma cobertura de pasta americana. Então, você vai ter que trazer alguém para sua equipe com essa competência. Isso tem que estar previsto no seu projeto. Ou, por exemplo, o seu cliente quer que você entregue um bolo de 20 quilos. Não é mais 3, são 20 em uma semana. Não tenho condições de fazer um bolo de 20 quilos em uma semana. Vou precisar de chamar outros boleiros, outros confeiteiros para me ajudar. Vou ter que ampliar a minha equipe para esse projeto.
monto uma equipe para esse projeto. Então, os recursos humanos necessários para a condução do projeto é fundamental que você avalie. Outro ponto importante também de recursos humanos. O meu cliente quer que eu entregue o bolo na hora da festa, mas eu não tenho carro para entregar. Então, qual recurso humano que eu vou precisar? Um entregador. Pode ser um entregador motoboy, ou não, tem que ser um entregador com um carro. Então, ou eu vou contratar um entregador, ou eu vou ter que chamar alguém, né, um tio, um primo, um parente, para entregar o bolo para mim. Ou eu já vou ter que prever lá no escopo que essa etapa, entrega, não está prevista no meu projeto. Recursos humanos, muito importante, do começo ao fim, você pensar todos os recursos que você precisa. Outro ponto extremamente importante que você não pode deixar para trás no monitoramento são todos os riscos envolvidos no projeto. Então, ok, eu peguei o bolo, tá tudo certo, fui no supermercado, comprei todos os ingredientes que eu precisava, eu tenho a equipe necessária, ou não tenho equipe, vou fazer sozinho, dou conta, mas eu esqueci de checar se eu tinha gás suficiente. E aí eu comecei a assar o bolo, deu 10 minutos que eu tava assando o bolo, o que aconteceu? Acabou o gás. Quem sabe, quem já fez bolo sabe que se o gás acaba, não é só simplesmente a gente trocar o gás que o bolo vai dar certo. Muito provavelmente você perdeu esse bolo. Você vai ter que jogar tudo fora e começar de novo. E aí, dá tempo de eu começar tudo de novo? Dá tempo de eu pedir ainda um entregador de gás para me fazer o gás? Então você precisa checar para esse projeto, para eu cumprir com aquilo que eu planejei, executar tudo no tempo, com qualidade, no custo, eu tenho que ver todos os riscos envolvidos nesse projeto, certo? Então essas são algumas etapas extremamente importantes que a metodologia prevê. E aí, se você se atentar a todas essas etapas, cumprir com todo esse projeto, todo esse checklist, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil a organização dos seus projetos. E quando a gente organiza os nossos projetos, a gente consegue executar de uma maneira muito mais tranquila, a gente não executa as coisas correndo, como a gente se certificou de todas as variáveis que podem impactar, a chance de eu entregar um projeto ruim ou um projeto inadequado acaba sendo minimizada. Então, é muito importante você entender todas essas etapas e praticar aí na gestão dos seus projetos. Tenho certeza que vai fazer sentido, ok? Espero que eu tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui nesse vídeo e não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Tem também os endereços aqui, né, no descritivo desse vídeo. E eu espero você na nossa próxima aula. Até a próxima.